povo da Terra, ou melhor dizendo, olá, humanos terráqueos do tipo humano. Entendeu merda nenhuma, né? Estamos de volta com mais conteúdo informativo pra vocês, e esse aqui vai ser um conteúdo aparentemente exclusivo e bastante extenso. E se eu te disser que o Goku é um humano? Antes de você já dizer que ele não é um humano porque ele é um alienígena, vamos nos perguntar primeiro o que é um humano. Então vem descobrir isso depois da vinheta. A palavra humano, gente, é um substantivo comum. Devido a isso, literariamente, ou seja, na literatura, ela não necessariamente precisa estar se referindo à espécie. A palavra em japonês usada com esse sentido é a palavra ningen. Sim, parece mesmo com a palavra ninguém, só que se romaniza sem o U depois do G e se pronuncia as sílabas com outra tonicidade. Esta palavra ningen, cuja tradução é exatamente humano, como Njis ou ningen, que são os humanos artificiais, foi usada em diversas frases no mangá original, porém perdida na maioria das traduções, como nós veremos em vários exemplos ao longo desse vídeo. No final, complementaremos esses exemplos com referências dos Daisenshuis para responder de vez o que é e o que não é referido como humano ao longo da série de Dragon Ball. Primeiro, vamos falar sobre o que todo mundo quer saber, a espécie de Goku, os Saiyajins. No capítulo em que o Raditz revela para o Goku que ele não é um humano, ele diz originalmente que o Goku não é um humano deste planeta, mas na versão em português do mangá, temos que ele não é um ser deste planeta. E em versões de outras línguas foi traduzido apenas que ele não é um terráqueo. Então, presta atenção que ele não diz que o Goku não é um humano. Ele apenas diz que o Goku não é um humano deste planeta. Se você já tá achando confuso, pera aí, volta lá o vídeo, assiste com calma, prepara lá um todinho, porque vai ficar muito mais confuso daqui pra frente. Eu sei que só esse exemplo aí que eu dei não é evidência de coisa nenhuma, mas vocês vão ver que isso aí vai se encaixar direitinho com as outras frases que eu vou exemplificar mais na frente. A seguir temos o exemplo de quando Vegeta explica pro Goku que quando um Saiyajin se transforma em um Ozaru, o seu poder de batalha é 10 vezes maior do que quando ele era um humano. Nesse caso, no inglês, a referência ao humano se perdeu completamente, já que no Brasil foi traduzido como 10 vezes maior do que em sua forma humana. Então, nesse caso, como no caso de algumas outras frases que nós vamos citar aqui, a palavra humano se manteve na tradução. Mas nesse vídeo nós vamos focar apenas em citar a tradução literal das frases em japonês, sem verificar qual delas adaptaram fielmente ou não a tradução. O interessante nessa frase que eu citei é ver um Saiyajin puro, nascido e criado, referindo-se à própria espécie como humana, apesar de que não ficou claro aí a distinção entre humano Saiyajin e Ozaru Saiyajin, já que, como veremos mais à frente, ser humano nos termos de Dragon Ball também não está relacionado a ter uma aparência humanoide. Então fica aí aberta a discussão sobre o porquê o Saiyajin na forma Ozaru não seria considerado humano, que de fato ele seria considerado. Talvez algum tipo de monstro. Eu não tô muito certa disso, gente, mas mais pro final do vídeo nós vamos falar o que são classificados como animais, e que claramente não é o caso do Ozaru. Mais tarde na série, quando a número 18 tá lutando com o Vegeta, ela diz assim: eu estou surpresa, mesmo você sendo um alien, como pode um humano de carne e osso poder fazer tanta coisa? Se referindo ao fato dela ser uma humana artificial. Ou seja, ela se refere a Vegeta como um alien, mas ainda como humano. Depois, o número 17 diz que o Goku é o mais forte do mundo entre os humanos. Tudo bem que 17 e 18 podem até ser ignorantes com relação ao que vem a ser um Super Saiyajin, mas eles parecem estar cientes de que o Goku e o Vegeta são Saiyajins. Se analisarmos essa frase dita pela número 18, também temos na saga de Buu, quando o Kibito está curando o Gohan e fica impressionado com como um humano pode ter uma energia tão gigantesca. Aí vão me perguntar no vídeo por que essa mulher fala Kibito, gente, Toriyama, Toei e Beerus, se ela não fala Vegeta e ela não fala Buruma. Bem, gente, é simplesmente porque eu não tenho um padrão. Muita coisa eu escuto com frequência do japonês e muita coisa eu escuto com frequência pelo fandom brasileiro, e aí eu misturo e não tenho um padrão da pronúncia. Eu sei que a pronúncia japonesa dos nomes é diferente da pronúncia em português, e em algumas palavras eu tenho muito costume de ouvir a pronúncia em japonês e eu reproduzo assim, também nem sempre. Ponto final, gente, é uma coisa que não tem nada demais, não é questão de certo e errado, ok? Ah, Dolly, porra, vai ficar enxergando o cu aqui? Pô, você interrompe no meio da minha fala. Tanto Kibito quanto Kaioshin sabem até certo ponto que é um Super Saiyajin, e presumo que eles também sabiam que Goku e companhia eram alienígenas. Tudo bem que ele poderia ter se referido a Gohan como humano só por ele ser um terráqueo híbrido, mas esse é só um de muitos outros diálogos, e os outros também se referem a Saiyajins puro como humanos. Em alguns
algumas traduções, Kibito se refere a Gohan como mortal, e se referem assim também a personagens que não são deuses ou demônios. Mas aí a palavra mortal fica completamente sem sentido, né, gente? Já que em Dragon Ball mesmo deuses possuem expectativas de vida e podem ser mortos. A Dory tá foda, cara. Tadinha, ela não tem culpa, ela tá com verme. Mas também temos frases que vão contra essa ideia de Saiyajins e outros aliens serem humanos. Como, por exemplo, quando o Piccolo diz que não há chances de um humano ficar contra ele. E o Goku ri e diz: mas eu tenho cauda, então talvez eu não seja um humano. Antes de até mesmo o conceito de alienígena ter sido inserido na história. Em contrapartida, gente, muitos anos depois do Goku ter descoberto que era um Saiyajin, ele ainda referia a si próprio como humano. Como quando ele diz que vai deixar a derrota de Buu na mão de Goten e Trunks, porque ele diz que ele não é mais um humano que deveria estar naquele lugar, referindo-se a ele estar morto. E diz que seria melhor se os jovens Goten e Trunks resolvessem isso. Essa parte foi totalmente perdida na tradução do mangá feita pela Panini para o português, provavelmente porque a tradutora achou completamente redundante dizer que alguém morto é um humano que não deveria mais estar ali. Agora vamos falar sobre os deuses. Ser um deus aparentemente não conta como um humano. Temos um capítulo em que o deus da terra, durante o 23º torneio de artes marciais, quando ele está como Shen, ele diz a Yancha que não é um humano. Aí o Yancha rebate dizendo: não me diga que você é um alien ou algo assim. Então pra Yancha, na verdade, um alien parece não contar como humano. Mas peraí, né? Nós estamos falando do Yancha, ele não sabe de nada. Ainda sobre deuses e ainda no 23º torneio de artes marciais, Goku diz que Kami-sama e Piccolo Daimao eram originalmente um só humano. Gente, ainda nem se sabia o que era um Namekuseidin, mas se já nessa época o Goku se referia dessa forma ao filho de Kakatsu, subentende-se que Namekuseidins possam ser referidos como humanos. Tá, embora esse exemplo não seja propriamente uma evidência, mas somente o filho de Kakatsu é que era referido como humano, antes de se separar nas partes de Deus e demônio, que aparentemente não contam como humanas. Já sobre aliens no geral, o Ginyu diz que ele é um tipo de humano que pode mudar livremente o poder de luta. Sendo assim, se mesmo aliens com uma aparência estranha, bom, pelo menos pros padrões de Dragon Ball, podem ser referidos como humanos, eu não vejo por que os Namekuseidins também não sejam. E tivemos uma referência disso, quando o Goku disse que o Kami-sama e Piccolo eram um só humano, ou seja, um Namekuseidin filho de Kakatsu. Mas temos também outras referências de que ao se tornar divindade, o indivíduo deixa de ser considerado como humano. Como quando Shen diz, ainda no 23º torneio de artes marciais, que mesmo ele tendo tomado um corpo humano e fraco, a diferença de poderes entre ele e Piccolo Daimao ainda era muito grande. Assistentes de deuses também aparentemente não contariam como humanos, uma vez que Poppo diz a Goku que o ar era rarefeito e que devia ser difícil para humanos como ele respirar ali. Essa citação tanto demonstra que o Sr. Poppo não é humano, como confirma que os Saiyajins o são. O mesmo acontece quando Kaioshin diz estar em pânico por causa desses seres humanos do mundo inferior, se referindo ao nível dos Saiyajins na Terra. Sendo assim, nem Kaioshin, nem Kibito, nem Poppo são humanos. Teve também aquela vez que Kibito diz a Kaioshin para não levar o Gohan no Kaioshinkai. Ele diz: você está falando sério que você vai deixar um humano entrar no Kaioshinkai, que é uma região sagrada que nem mesmo Daikaio-sama pode entrar? Assim como os deuses e os assistentes, os demônios também não são considerados humanos. Temos como referência quando Tamborim diz que é impossível um guerreiro do clã dos demônios como ele ser derrotado por um humano. Agora sobre os androides, gente, ou os Jins ou Ningens. Temos o capítulo em que Kuririn pede para Shenlong que 17 e 18 voltem a ser os humanos que eram antes. Pra mim, isso demonstra que como humanos artificiais não houve uma descaracterização da identidade humana. Apenas agrega no estado atual a condição de serem artificiais. Lembrando que Cell também é classificado como um androide, ou seja, um humano artificial, mesmo possuindo DNA de alienígenas como os Saiyajins. Afinal, os Saiyajins também são humanos. Pô, mas se geral ou quase geral é humano, e os terráqueos? Como se distinguem os terráqueos? Simples, como terráqueos humanos. Os Daishenshus 4 e 7 dividem os humanos terráqueos em 3 tipos diferentes. Ou seja, humanos terráqueos do tipo animais. Gente, não me culpa, não fui eu que escrevi a série nem os guias. E nessa categoria estão Olong, Pual e Shu. Humanos terráqueos do tipo monstros, como Pilaf. E por fim, humanos terráqueos do tipo humanos. O que é redundante pra caralho, mas enfim. Esses são Bulma, Kuririn e etc. Tem também terráqueos do tipo animais regulares, que não são humanos terráqueos do tipo animal. Puta que pariu, agora a viagem começou a ficar séria. Enfim, a tartaruga Omigami e o cãozinho Bia são só animais mesmo, né? Graças a Deus. Mas aí vem as exceções, como o Giran, que é referido no Daisenshu 4 como
como um monstro que não é nem do clã demônio, nem terráqueo do tipo monstro. Ou seja, assim como tem animais que são só animais, tem monstros que são só monstros também. Graças a Deus. Temos também o Iacon, a quem o Kaioshin se refere como um Maju, uma besta demonia, mágica, sei lá. Provavelmente é só um monstro mesmo alienígena que não possui a tal condição humana. Por fim, o capítulo 8 do mangá de Dragon Ball Super continua reforçando todas essas ideias. Goku, ao ver o personagem Mageta como um dos integrantes do time de Champa, logo indaga que ele não é um humano, dando a entender que todos que estavam ali eram humanos, com exceção dos deuses e seus assistentes. Ufa, gente, é isso. Esse foi um vídeo que não teve como diminuir. Acredito que cada informação que foi passada aqui foi essencial, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem seu like, que vocês se inscrevam no nosso canal. E é isso, gente. Até a próxima!